Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo a mais uma semana aqui no Acordando para o Propósito. De segunda a sexta, nós estamos aqui pela manhã para poder trazer para você uma reflexão bíblica, um ensinamento da palavra de Deus. E nesse mês de fevereiro, a temática é Gênesis. Mas antes de nós trazermos a palavra desta segunda-feira, eu quero reforçar para você o pedido que fazemos diariamente. Faça sua inscrição no canal, você vem aqui, assiste, acompanha, ou de repente você está aqui visitando pela primeira vez, dê a confiança de você fazer a inscrição, acionar o sininho das notificações, curtir, comentar e compartilhar para que você possa ficar por dentro de tudo que nós fazemos e também contribuir para que outras pessoas acessem o nosso conteúdo. Nós estamos iniciando uma nova semana e eu já quero desde já dizer para você que essa semana vai ser bênção. Essa semana vai ser uma semana abençoada. Nós devemos declarar vitória, nós devemos declarar bênção sobre as nossas vidas e por isso que eu estou declarando aqui que a nossa semana vai ser abençoada. Uma semana de vitórias, uma semana de respostas de Deus para as nossas vidas, porque Deus é o Deus que nos sustenta e nos direciona para uma vida abundante na sua presença. E por falar na presença de Deus, hoje eu quero trazer aqui um ensinamento para você muito interessante e uma lição de vida de um personagem na Bíblia que você quase não escuta falar nele e quando você lê aqui essa passagem em Gênesis, você fala, mas não tem quase nada, não tem informação sobre ele, mas você vai ver um detalhe da vida desse homem que nos chama a atenção e serve como lição para as nossas vidas. Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 5 de Gênesis. Capítulo de número 5 de Gênesis. Nós vamos ler o versículo de número 18 em diante para você ter a compreensão daquilo que o Senhor quer falar com você nesta segunda-feira. Tem um ensinamento de Deus aqui que vai abençoar a tua vida. Diz assim: aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aí o versículo 21 diz: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Você já percebeu que esses personagens aqui citados no capítulo 5, que fazem referência à descendência de Adão, você não consegue verificar detalhes, não fala sobre relatos da biografia desses homens. Você pode aqui tirar algumas informações acerca desses homens, você pode ver alguns dados da vida desses homens, como por exemplo o tempo que eles viveram, que idade que eles tiveram filho, depois que eles tiveram filho, quantos anos eles viveram, ao todo quantos anos eles viveram, mas você não vê aqui características, viagens, caminhadas, missões, você não vê nada referente a esses detalhes de outros personagens que nós vemos. Então quando eu falo assim, a Bíblia relata, por exemplo, as viagens de Paulo. Então, Paulo era um homem que trafegava em questões de localidades. Abraão mesmo, um homem do Antigo Testamento, um homem de fé, ele vai percorrer lugares. Agora, quando nós lemos aqui, por exemplo, a vida de Enoque, o que se fala de Enoque? Basicamente,
a partir do versículo 21 do capítulo 5, fala que aos 65 anos Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, aí a Bíblia começa a nos dar aquilo que eu digo que são insights. Os detalhes que a Bíblia nos traz e que nos mostra grandes ensinamentos, trazem grandes reflexões e lições para as nossas vidas. Aí diz assim: Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Aí o versículo 24 traz uma ratificação. Preste bem atenção. A Bíblia, por diversas vezes, usa desse mecanismo de repetição. E quando esse mecanismo de repetição ele aparece para nós, nós precisamos ficar atento. Por quê? A Bíblia está repetindo algo? Deus está repetindo algo na sua palavra? Será que não existe aqui uma maneira didática de Deus reforçar um ensinamento? Aí a palavra repete: Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Então, o versículo 22 fala que Enoque andou com Deus. O versículo 24 fala que Enoque andou com Deus. E na sequência diz que ele não foi mais encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então nós temos aqui basicamente dois pontos interessantes sobre a vida de Enoque. O primeiro é o verbo andar, utilizado para Enoque, no sentido de Enoque andar com Deus. Então, quando a Bíblia fala que Enoque andou com Deus, e há aqui uma ênfase da palavra nesse sentido, o que nós podemos compreender? A Bíblia está dando ênfase ao relacionamento de Enoque com Deus. Essa palavra usada, essa ação de Enoque, aqui mencionada na Bíblia, Enoque andou com Deus, representa exatamente isso. É uma ação contínua de relacionamento de Enoque com Deus. Você está percebendo esse detalhe aqui? Então havia uma ação contínua de Enoque para com Deus. Enoque andou com Deus. E aqui nós podemos, obviamente, ter o entendimento claro de que a grande marca de Enoque era o seu relacionamento com Deus. Então, quando eu falo de um ato contínuo, esse ato contínuo ele vai gerar algum resultado. Então, o resultado de continuamente andarmos com Deus é relacionamento, e o relacionamento gera intimidade. 3 pontos aqui para você aplicar na sua vida. Primeiro, ande com Deus e tenha a marca de alguém que anda continuamente com Deus. Então, andar com Deus continuamente vai gerar relacionamento. O relacionamento, quando é gerado, ele pode ser mantido. Então, continua-se a caminhada com Deus e continua-se o relacionamento. Então, andar com Deus vai fazer com que você se relacione com Deus. Mantendo-se o relacionamento, o que vai ser gerado? Intimidade. Então, eu posso aqui compreender do texto que Enoque era um homem que tinha intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Então, Enoque era um homem de intimidade com Deus, porque ele andava com Deus, tinha relacionamento com Deus e ele constituiu esta intimidade. Então, a intimidade com Deus. Você quer ter intimidade com Deus? O segredo está aqui. Vou te dar o segredo da intimidade com Deus. Andar continuamente com Deus. Criar relacionamento com Deus. São 2 passos para você chegar na intimidade. Você tem algum amigo? Você já falou assim para alguma pessoa: olha, sabe fulano? Fulano é um amigo íntimo. E por que você geralmente atribui que uma pessoa é seu amigo ou sua amiga íntima? É simples. Anda com você frequentemente, tem relacionamento com você frequentemente e participa com você de momentos que outras pessoas não participam. Isso gera andar junto, relacionamento, posteriormente, intimidade. Então, o segredo para você ter intimidade com Deus é fazer como Enoque, andar com Deus. Enoque
andou com Deus. Então a Bíblia dá entendimento de um fato contínuo na vida de Enoque, no relacionamento com Deus. Então nós podemos aqui aferir que Enoque era um homem que tinha intimidade com Deus. Ponto. Encerra que essa parte você já descobriu o segredo para você ter intimidade com Deus. Agora, veja que tremendo o versículo de número 24, porque ele tem uma continuidade e uma consequência interessante. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. A palavra arrebatamento, arrebatado, aqui trazendo para você de maneira muito simplória, não vou trazer aqui as conjecturas do hebraico e do grego em relação a essa palavra, mas é só para você entender que é uma espécie de rapto. O arrebatamento é um rapto, é uma retirada que numa fração de tempo, Deus ele traz para si aquilo que ele deseja. Deus traz para si aquilo que deseja. Então, quando você vai para o Novo Testamento, em Apocalipse, essa palavra ela é usada para poder falar sobre o rapto da igreja aqui da terra. Então, o arrebatamento é a retirada da igreja de maneira súbita aqui da terra, que se dará na volta de Cristo. Então, há o arrebatamento como uma confirmação da volta de Cristo, nesta primeira etapa, apresentando aí o evento chamado arrebatamento. Então, quando nós vemos aqui que Enoque ele foi arrebatado, o que eu posso dizer para você é o seguinte: todos os outros homens que você vai ler aqui no capítulo 5, todos os outros homens que você vai ler aqui no capítulo 5, você vai ver lá sempre, viveu ao todo tantos anos e morreu. Viveu ao todo tantos anos e morreu. Agora, você vai ver aqui a história de Enoque. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. O que eu posso aferir aqui? Aqui não é uma afirmação bíblica. A Bíblia não está dizendo isso, mas nós temos aqui os casos de Elias, que teve uma situação também de ser tomado aos céus através de um redemoinho. E aí nós temos aqui Enoque. Olha, esses homens tiveram muita intimidade com Deus. E Deus fez coisas inéditas na vida desses homens. A Bíblia vai relatar o arrebatamento da igreja, um evento que ainda vai estar por acontecer. Mas no Antigo Testamento, Enoque marca a vida de alguém que vai ser retirado da terra por Deus. Então aqui é uma testificação de uma vontade soberana em que Deus toma para si a vida de um homem. E aqui a Bíblia não narra que ele morreu porque não é encontrado o corpo dele, não há o que nós chamamos de cadáver, não há aqui a representação da morte física, não há aqui uma expressão daquilo que a ótica humana diz respeito à trajetória da vida humana, nascer, crescer, procriar, envelhecer, morrer. Não há aqui. Enoque ele vai perpassar pelas fases da vida, mas o evento morte não acontece com Enoque, porque a Bíblia fala que Enoque não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. E o que eu quero deixar aqui para você não é necessariamente uma reflexão teológica. O que eu quero deixar aqui para você é um ensinamento acerca disso daqui. O fato é que aquele que anda com Deus, aquele que constitui relacionamento com Deus, aquele que tem intimidade com Deus, em dado momento, esse será levado ou elevado à presença de Deus na eternidade. Você está entendendo isso daqui? Deus ele quer ter uma vida contigo, não somente para esse tempo, mas para a eternidade. E é isso que é uma mensagem de Deus para a tua vida nessa semana. Ande com Deus, crie relacionamento, vai ser gerada a intimidade e certamente
isso será fruto para a eternidade, porque Deus quer tomar para si aqueles que andam com Ele, que têm relacionamento com Ele, intimidade com Ele, para viver com Ele na eternidade. Então, talvez para minha, para a sua vida, pode ser o evento morte, mas sermos salvos. Pode ser, e eu creio nisso, que seremos a geração do arrebatamento. E Deus vai tomar a igreja para Ele e nós seremos arrebatados no abrir e piscar de olhos. Mas o fato é que Deus quer ter esse relacionamento para poder nós desfrutarmos eternamente da presença dEle. Esse foi o Acordando para o Propósito dessa segunda-feira. Eu quero orar e abençoar a tua semana, o teu dia, porque você está aqui acordando para o propósito, despertando para a vontade de Deus, para os planos de Deus para a tua vida. Amém? Feche seus olhos, se puder, curve sua cabeça e oremos. Pai, nós louvamos o teu nome. Agradecemos a ti, Senhor, pela bondade, pela tua misericórdia e por mais uma semana que tu nos concede. Obrigado por nos alcançar com a tua presença. Que nós, como Enoque, possamos andar contigo, ter relacionamento contigo, para poder gerarmos intimidade. E assim, podermos desfrutar da tua presença, não somente aqui nesta terra, mas também diante de ti, nos altos céus, para todo sempre, na eternidade. É o que nós oramos, pedimos a ti e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e parabéns para você que está aqui, acordando para o propósito. Forte abraço e até amanhã.